Aqui. Tá ao vivo aqui já, tá? Me veio o enquadramento. E aí? Dá um delay grande, né? Dá um delay. Grande, você veja, ainda tá aqui. Pronto, estamos ao vivo. Será? Aham, certeza. Olá, minha gente. Conforme o meu compromisso com vocês, todo dia às 4 horas da tarde eu quero bater um papo. É a minha sabatina, mas vocês são os que fazem a sabatina e não o pessoal ligado a interesses econômicos de todos esses lugares. Estão me servindo aqui um cafezinho quente. Ah, que maravilha. Vamos lá. Estou esperando que vocês entrem aí. Eu quero conversar com vocês e quero que vocês coloquem os temas para mim responder. A Dalva Freitas fala boa tarde, Requião. Bárbara também fala governador. Requião, com você, Dalva, tudo de bom? Bárbara, boa tarde. Newton, um abraço 13 vezes apertado. Anitta, boa tarde. A Dalva falou, quem é Requião é Lula. Quem é Lula é brasileiro, que é a mudança do país, dessa loucura que tomou conta com o governo do Guedes e do Bolsonaro. Primeira pergunta vai do Jonatas. Ele está perguntando o que o senhor vai fazer sobre o pedágio do Paraná. Jonatas, eu fui contra esse troço desde o começo, foi um roubo. Hoje o Tribunal de Contas da União já disse que cobraram 5 vezes mais do que deviam. O Tribunal de Contas do Estado também, o Ministério Público também. Mas quando eu era governador, eles estavam todos ao lado dos pedageiros, das concessionárias. Eu vou acabar com isso. Eu fiz um acordo com o Lula. Nós temos, Jonas, estradas federais e estradas estaduais. Nós vamos fazer um pedágio de manutenção no começo. O que é o pedágio de manutenção? Vamos cobrar um pouquinho assim, para manter a ambulância, a conservação das estradas, a segurança pública, o reboque. Vai ser assim. Vou tirar os concessionários, que são os grandes ladrões que cobram verdadeiras fortunas para intermediar a contratação de obras que não fazem. O roubo do pedágio do Paraná, na opinião do meu filho, Requião Filho, deputado, do Arilson, do Lemos, com técnicos da Assembleia, foi de 10 bilhões de reais de aumentos de tarifa contra obras que eles não construíram. Mas com o silêncio do Ministério Público, com o silêncio do DR, com o silêncio da agência reguladora, mas mais do que isso, com a participação ativa do governador que autorizava tudo isso. Vergonha total. O Ramon Barbosa disse, governador, fale sobre a fake news da nova Ferroeste. Em Guarapuava temos muito interesse nesse assunto. Fake news é uma piada, né? Eu fiz a Ferroeste. Eu projetei a Ferroeste para ir até o Paraguai e para ir até Mato Grosso. Baixar o frete dos grãos brasileiros, proteger a nossa agricultura, inclusive o nosso agronegócio. Enquanto eu fui governador, eu dei a mão para o Exército Brasileiro e nós fizemos a Ferroeste até Cascavel. Hoje, o Rato diz aí, a nova Ferroeste. Eu tenho um projeto que vai ao Paraguai, que vai ao Mato Grosso. Rato, pare de mentir. Eu fiz a Ferroeste enquanto fui governador. Quando eu saí, parou tudo. Não aconteceu mais rigorosamente nada. E o Rato fica agora mentindo que o projeto é dele, que vai para cá, para lá. Mas eles querem, na verdade, Jonas, vender a Ferroeste para um grupo privado explorar o frete e aumentar o custo do transporte no Paraná, em Mato Grosso e do Paraguai para cá. Minha gente, nós precisamos ganhar essa eleição e restabelecer a seriedade no governo do Paraná. A Rosane pergunta, o que precisa ser feito para garantir o melhor salário do Brasil para os professores? É o acordo que eu faço, Rosane. O melhor ensino do país deve garantir o melhor salário para o pessoal do magistério e para o pessoal da escola, os agentes públicos. Por isso nós fizemos a formação continuada, o livro didático gratuito, pusemos internet em todas as escolas,
Foi uma maravilha a minha parceria com os professores. Mas hoje o Ratinho tem crise quando vê um professor na frente. Atrito com os professores, atrito com os médicos, atrito com os enfermeiros, atrito com os profissionais da segurança pública, civil e militar. Está uma bagunça o governo do Paraná. Por isso eu quero ser novamente governador para pôr esse estado em ordem. O Ramon fez outra pergunta. Ele perguntou: outro ponto importante para Guarapuava. Aqui o hospital regional foi inaugurado pelo Richa, pela Cida e pelo Ratinho. Todavia não está em pleno funcionamento. O que o senhor poderá fazer a respeito disso? Começo rapidamente com um concurso público, equipa o hospital e vai funcionar. Eu fiz 44 hospitais funcionários no Paraná, Jonas. Hoje, eles não têm mais médico, não têm mais enfermeiro. Eu fiz para a medicina chegar perto do lugar onde as pessoas moram. Eu fiz clínicas da mulher e da criança para acabar com a mortalidade materna e infantil. Nós fizemos uma revolução na saúde pública e isso rigorosamente acabou. Nós temos que retomar isso, identidade com o povo, solidariedade com as pessoas. Mas o rato só dá isenção de imposto para os poderosos, os tubarões da economia, secretamente. E você sabe que tudo que é secreto carrega a presunção da corrupção. Pergunta do Santiago. Como governador, qual será a sua política de integração com o Alto Paraná, Cidade do Leste e Porto Iguaçu? Vamos ter relação com o Mercosul? Claro que vamos ter relação com o Mercosul. São os nossos vizinhos, nós temos que viabilizar com tranquilidade essa integração. Por isso, inclusive, que eu queria levar a Ferroeste até Foz do Iguaçu. Pergunta do Miguel. Como você começou na política? Eu comecei na política quando eu era menino, ainda no Colégio Estadual do Paraná. Eu fiz a campanha do Jânio Quadros a partir do nosso diretório estudantil. Eu comecei na política por influência de meus pais, de meu pai, de meu avô, de meu bisavô. É uma família voltada para os problemas sociais, para a melhoria das condições de vida do povo brasileiro. Eu faço por amor, faço por paixão. Eu fui governador 3 vezes. Como é o nome do entrevistador? Não perdi a pergunta. Eu fui governador por 3 vezes. Eu moro aqui, quando eu estou conversando com vocês, isso aqui é o sótão da garagem da minha casa. Miguel. Há 44 anos eu comprei essa casa do BNH. Eu moro aqui. Eu nunca me preocupei com riqueza, com poder. Porque a vida é curta e a gente tem que deixar uma herança mais positiva para nossos filhos e netos, para o nosso povo. Eu entrei na política naquela linha do Papa Francisco, que a política é a maior e a mais importante forma de caridade, porque você abre mão de tudo que é pessoal para trabalhar para a comunidade. Faço por amor, por paixão. Sou filho do médico, que segunda, terça e quarta-feira não trabalhava, não cobrava no consultório. Só cobrava quinta e sexta-feira, porque ele atendia, nos 3 primeiros dias, os pobres de Curitiba e da periferia. Aprendi com isso. Tenho paixão e amor pelo que faço. E faço por amor e paixão. O Gilmar perguntou: Requião, aqui no Vale do Ribeira você é rei. Ouvi você hoje na rádio falando sobre asfalto de Cerro Azul até Doutor Ulisses. Luz para todos, atendeu milhares de paranaenses em sua gestão, mas agora para ligar um ponto de energia, o produtor rural tem que levar até o DNA e sempre é negado. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Tenho que dizer que a Copel tem que servir a população. A tarifa de energia e de água no Paraná hoje são roubos. Não eram assim no meu governo. Era a mais barata do Brasil. E eu construí 3 usinas hidrelétricas mesmo assim. Hoje, se eu ganhar a eleição, espero ganhar, eu ponho na rua o Conselho de Administração da Copel, os diretores e os presidentes da Copel e da Sanepar, e boto as nossas empresas a serviço da população. Lembra da irrigação da madrugada? Lembra que das 9 da noite até as 6h30 da manhã eu dava um desconto de 75% na energia elétrica para que as propriedades rurais pudessem, com energia barata, se industrializar, se desenvolver, se mecanizar? Minha gente, o governo tem que ser para o povo. E o governo do rato é o governo dos tubarões. Não tem cabimento isso. Estão perguntando aqui, o Lucas, como garantir comida na mesa para o paranaense?
A pequena propriedade rural diversificada, na nossa época teve o trator solidário, irrigação noturna, o fundo de aval, o panela cheia, agrônomos e veterinários apoiando, nós temos que voltar a isso de novo. O Estado tem que dar mão para o agricultor pequeno diversificado, que põe comida na nossa mesa. Nós acabamos de uma forma sensível com a saída dos jovens do campo para a cidade. O tal êxodo rural foi interrompido, bastante interrompido. Nós queremos uma interrupção profunda hoje. Ou o jovem vem para a cidade se quiser, não por obrigação, porque não tem condição de sobreviver. Eu quero transformar a nossa pequena agricultura diversificada num exemplo para o Brasil e para o mundo. Como você idealiza um futuro governo do Lula na área econômica? Eu espero que o Lula, com a identidade que ele tem com o povo brasileiro, com a solidariedade que ele vive, ele nasceu um menino pobre lá em Caetés, em Pernambuco, foi morar em Guarulhos, em uma pequena cidade lá onde estava a casa dele. O pai morreu, ele veio num caminhão boia fria para São Paulo, estudou para ser torneiro mecânico, foi crescendo no movimento sindical, aprendendo as coisas. O Lula tem sensibilidade com o povo. Eu espero um governo nacionalista, um governo para nós todos, um governo que defenda o Brasil, os nossos empresários, os nossos agentes, os nossos trabalhadores. E eu sou amigo pessoal do Lula e confiança absoluta eu tenho nele nesse momento. Dos seus 3 governos, qual o programa ou ação de qual você mais se orgulha? Nós tínhamos 320 ou 340 programas. Eu me orgulho de ter feito um governo para o povo, com identidade com o povo, com solidariedade. Eu não fiz um governo para milionários, não fiz um governo para dono de rede de televisão. Você sabe, companheiro, que o Ratinho, até junho do ano passado, já tinha dado praticamente 20 milhões de reais para o pai, que é o dono do SBT. Tem cabimento isso? Nós temos que acabar com a mordomia do Estado, a utilização do Estado. O Ratão comprou o SBT do Paulo Pimentel. Consta que quer comprar também do Silvio Santos. Que bacana, mas o que o povo tem com isso? Nós precisamos de um governo que se preocupe com você, com a sua conta de luz, com a sua conta de água, com a comida na sua mesa. E é por isso que eu quero ser governador do Paraná. Uma pergunta mais pessoal agora. Como você conheceu a Maristela? Eu conheci a Maristela em Foz do Iguaçu quando ela tinha 15 anos. Eu tinha ido pescar lá no Poço Preto, anterior às Cataratas, e a Maristela estava com o pai, com os irmãos e com a mãe, e eu conheci por lá. Eu tinha 17, ela tinha 15. Fui capturado já em Foz do Iguaçu naquela época. Como resolver o transporte público da região metropolitana de Curitiba e essa integração? Quando eu fui prefeito, eu criei a frota pública em Curitiba. Acabaram com isso depois que eu saí. O transporte tem que ser barato. Ele não é para fazer a riqueza absurda dos concessionários, é para servir a população. Os governos hoje são governos das elites. As empresas de transporte financiam candidatos que, ao invés de servir a população, depois de se elegerem prefeitos ou vereadores, servem a elas. Tem que acabar isso, minha gente. Vejam no exemplo da minha vida e das minhas gestões. Eu faço o que tenho que fazer, com firmeza e dureza, quando necessário. A Joana está perguntando qual o papel da universidade pública no desenvolvimento econômico do Estado. O papel da universidade pública é no desenvolvimento civilizatório do Estado e do país. É fundamental, tem que estar ligada às coisas, tem que formar quadros que consigam modificar, inovar, administrar. Eu inovei a administração do Paraná, eu inovei com a Celepar, era campeão brasileira de software livre, eu inovei os sistemas todos, botei televisão nas escolas, eu botei televisão na Receita, eu fiz o Estado crescer tecnologicamente. Hoje, eles querem fazer com que os milionários cresçam cada vez mais milionários. Não é por aí que se governa. Estão perguntando qual o novo nome da política que está despontando no Brasil, na sua opinião? Eu acho que o que tem que despontar no Brasil é o conhecimento da base popular, a politização, o entendimento do que acontece no Brasil e no mundo. Não procurem xerifes, não procurem heróis. Sejam vocês os heróis e os autores da transformação que o Brasil precisa.
Lembrando a todo mundo que está assistindo, quem quiser fazer pergunta, pode mandar no chat, que a gente vai ler agora ao vivo. Se você não fosse político, qual seria a sua profissão? Eu sou jornalista e sou advogado. Uma parte da minha vida eu fui empresário, fui comerciante e fui industrial. Muito bem sucedido. Mas eu larguei isso tudo porque acho que a vida na Terra, a nossa vida, a sua, a minha, a de todos é curta. E a gente tem que dar alguma coisa a mais para as futuras gerações. De justiça social, de direitos, de qualidade de vida. Eu sou político porque o Papa diz que a política é a forma mais nobre de caridade que existe no mundo. Você abre mão de todas as suas vantagens pessoais para trabalhar para os outros. Este político sou eu. Do ponto de vista econômico, o que o Bolsonaro e o Ratinho estão fazendo de errado? Bolsonaro e o Ratinho fazem tudo de errado. Eles estão na linha do liberalismo selvagem. Eles querem que o grande capital na mão de um pouquinho de gente domine o mundo, que o povo seja semi-escravizado, com salários baixos, cargas horárias dobradas. Eles querem o poder na mão de grupos poderosos. O Papa Francisco tem condenado isso. É o principal líder que condena essa concentração de poder no planeta. Eu estou nessa linha, minha gente. Eu sou a favor do povo, dos direitos, da dignidade das pessoas. O Rodrigo pergunta, o que o senhor vai fazer pela polícia do Paraná? O que tem o que fazer? A polícia tem que ser preventiva, a polícia tem que ser investigativa, a polícia tem que ganhar bem. Temos que respeitar a polícia, dar dignidade ao policial para que ele trate também a população com dignidade. Para eles, a polícia é um órgão de repressão contra movimentos sociais, de trabalhadores que estão sendo lesados, roubados. É para bater no povo, é para bater no médico, é para bater no engenheiro, é para bater no professor. Não pode ser assim. Polícia preventiva é a militar e polícia investigativa é a civil. Já fui governador, faço de novo, muito mais bem feito do que fiz. Patrulha escolar, patrulha rural, projeto povo, cuidando dos bairros. Policial que conhece a comunidade e é conhecido por ela. Não é um invasor, um desconhecido que entra violentamente, fazendo barbaridades com pessoas que ele não sabe identificar. A polícia do Paraná já foi a melhor do Brasil. Vai voltar a ser. E vai voltar a ser tratada pelo governo com a velha dignidade. Dizem que eu sou um velho político. Sou por isso. Trato as pessoas com dignidade. Não sou um malandro que se apropria de cargos públicos para enriquecer. Quando o senhor for eleito, como pretende trabalhar com a questão das pessoas que moram nas ruas e passam fome? É uma questão que nós temos que resolver. Nós temos que resolver isso estruturalmente, dando emprego, baixando impostos, garantindo o crescimento industrial, a educação e tudo mais. E quando chegar no limite, nós temos que atender essa gente, porque é uma posição de solidariedade, de identidade, de amor, é uma posição cristã. E como diminuir a evasão escolar? A evasão escolar pode ser diminuída com a qualidade de ensino, com o emprego dos pais. É uma questão global. Não é difícil fazer isso. Eu enfrentei a evasão escolar com a qualidade do ensino. Eu criei as ASSOMAS, Escola de Meninos e Meninas de Rua. A gente não precisava procurar os meninos e as meninas. A escola era tão sensacional que eles procuravam a escola para se matricular, os meninos e as meninas de rua. Vai voltar tudo isso. O que você faz com amor, com paixão, resolve essas questões com facilidade. Pergunta é, o que você acha da gasolina descer sempre que o Lula sobe nas pesquisas? Eu acho que a gasolina, tirada de terra brasileira, do pré-sal ou de terra firme, refinada numa refinaria brasileira, por trabalhadores brasileiros que ganham em real, custa menos de $10 o barril. Se você puser o imposto estadual e federal em cima e as licenças de técnicas de refino, ela vai a $23 o barril. No posto, o Bolsonaro nos cobra $140 e tira o imposto estadual e federal, que é quase nada, quebrando os estados, mas garante o lucro dos sócios estrangeiros que nos tomaram a Petrobras. Petrobras tem que voltar a ser do povo brasileiro. O petróleo é nosso. Os trabalhadores que o refinam e extraem são nossos. Nós não podemos ser escravizados dessa maneira por um governo irresponsável.
Esses dias atrás, o presidente da Copel deu uma entrevista falando que a prioridade da empresa era o mercado e os acionistas. O que o senhor acha disso? Acho que ele devia estar preso, devia ter sido demitido imediatamente e processado pelo Ministério Público. A Copel não é uma empresa privada. A Copel é uma empresa pública, criada em 1954 pelo Bento Munhoz da Rocha Neto, para eletrificar o Paraná, possibilitar a industrialização, cobrar tarifas módicas e dar qualidade de vida à população que tinha eletricidade barata. A Copel não é um negócio. A Copel, se não tiver um tratamento popular e claro a favor do Paraná, ela quebra as empresas, ela desemprega pessoas. Eu assumo e ponho toda essa gente na rua e ponho a Copel a trabalhar para o povo do Paraná novamente, com tarifas como eram no meu tempo, as mais baixas do Brasil. O Hélio pergunta, o que o nosso futuro governador tem de bom para os microempresários atuais e futuros? Microempresário não vai pagar imposto no Paraná. Pequeno empresário eu vou reduzir de 18% para uma média de 2,5%. E vou tratá-los com dignidade. Vou proibir a fiscalização, ficar achacando pequenos empresários, como fiz no passado. O pequeno empresário é responsável por 80% dos empregos do Estado. Ele tem que ser prestigiado, ele tem que ser beneficiado. E ele tem que garantir o emprego e o salário decente para os trabalhadores. Fizemos uma vez, vamos fazer mais e melhor. O senhor tem alguma proposta para a habitação? Proposta para a habitação é uma proposta da Casa Popular. Lembra que eu construía casas que a mensalidade era R$ 55 por mês? Nos mutirões que nós fazíamos? A casa não pode ser um negócio para grandes empreiteiros ficarem milionários. A casa tem que garantir a habitação do trabalhador e ele deve poder quitá-la por preços dentro da possibilidade salarial que ele tem. Nós fizemos isso, faremos de novo. Requião, como conciliar aumento da produção na agricultura e preservação ambiental? O aumento da produção na agricultura não precisa avançar em florestas. São tecnologias novas. O gado pode ser criado em espaços menores, gado confinado e tudo mais. Tudo isso é uma ilusão. O agronegócio responde por 7% do PIB brasileiro. É importante. Ele nos dá dólares para o comércio internacional. Mas está faltando arroz e feijão no Brasil, estamos importando da China. Nós somos os maiores produtores de soja do mundo, está faltando óleo de soja. O que é que está acontecendo? Falta governo. Ontem o Michel Temer falou contra o teto de gastos, falando que poderia passar dele em caso de ajuda social. O que o senhor pensa disso? Eu não respondo nada do Michel Temer. Decepção, tragédia e um governo terrível que prejudicou muito o Brasil. A Cátia Aparecida fala, Requião e Lula para Brasil, feliz de novo. A Anitta perguntou, como proteção à mulher, como o senhor pretende agir? Proteção à mulher como? A mulher tem que ter os direitos reconhecidos. Eu criei um projeto de 340 clínicas da mulher e da criança. Devo ter construído aí, enquanto fui governador, mais 100, 200. Isso é fundamental, evitar mortalidade materna e infantil. E o resto é do processo civilizatório. A mulher tem que ser respeitada porque tem a mesma dignidade que os homens. Não pode aceitar repressão e nem desprezo. É assim que tem que ser o governo. O senhor tem alguma proposta para a geração de energia limpa? Claro. Eu acho que nós podemos comprar da China um registro de preço, uma licitação internacional, painéis que são maravilhosos e transformadores. E uma licitação feita em grande quantidade vai baixar 3 ou 4 vezes o preço que estão cobrando no Brasil hoje. O Estado faz isso, o Copel faz isso. Daí a gente pode pôr à disposição das pessoas, por preço baixo, a compra e a utilização desses painéis. É simples assim, é o que eu fiz com o trator solidário. Ele custava 80, 83 mil reais. Eu fiz uma licitação por um grande número, 4 ou 8 mil para começar, e baixei o preço para 53 mil reais. E coloquei à disposição da população e financiei com equivalência em milho para os agricultores fugirem do abuso dos grandes bancos. Vamos fazer isso com a eletrificação rural, com a eletrificação solar no Brasil inteiro. E vamos daí, nesse processo, aprender a fazer os painéis e os transformadores também. Mas imediatamente trazemos os chineses com o precinho lá embaixo, acabamos com a roubalheira.
O Sérgio Moro hoje é candidato. O que o senhor acha da candidatura dele? Eu prefiro nem achar nada do Sérgio Moro. Eu levei o Sérgio Moro 2 vezes para o Senado para explicar a Lava Jato, e no momento eu entendi que ele não era contra a corrupção. Ele era a favor da venda do Brasil, do sacrifício do povo, da retirada de dignidade dos trabalhadores, da venda da Copel, da venda do setor elétrico. É uma tragédia, é uma decepção monumental. Não me fale do Sérgio Moro. O João Carlos Lacerda está ofendendo aqui. Está colocando, pode procurar a aposentadoria que você perdeu. Manda esse João Carlos conversar lá na horta. Você tem alguma palavra para os universitários que estão com medo de se formar e trabalhar com Uber? Eu acho que esse é o problema. Hoje um pai faz um esforço brutal para manter um filho ou uma filha numa universidade. Sai com um diploma e não tem de trabalhar, porque o Brasil está em recessão, porque o Brasil está transformado numa colônia agrícola, sem indústria, sem emprego, com um grupo de privilegiados se aproveitando disso tudo. Nós temos que reiniciar um projeto nacional de industrialização e de valorização dos nossos jovens. É fundamental isso. Uma última pergunta que temos por enquanto aqui. Qual a sua proposta para a área de assistência social? É fazer funcionar. Hoje não existe a área. É fazer novamente funcionar com força, principalmente em relação aos mais necessitados. Para quem vai votar, quais são as principais diferenças entre o seu governo e o do Ratinho? O Ratinho não é governo, não existe governo. E eu farei um governo para o povo do Paraná. Compromisso com as pessoas, identidade com as pessoas, solidariedade e amor. Vou fazer um governo para que o povo do Paraná tenha uma vida melhor. O governo do rato, que não é governo para o povo, dá isenção de 17 bilhões de reais para os tubarões da economia, secretamente, o que é estabelece uma presunção clara de maracutaia. O que você acha da entrega da Petrobras para empresas estrangeiras? Canalice, 80% do petróleo do mundo é estatal para melhorar a vida dos povos. Banditismo, canalice total. O petróleo é nosso, é uma luta que começou na minha infância. Alguma proposta para a cultura do Paraná? Restabelecer a Secretaria de Cultura para começar. Agora, como é que um rato vai entender de cultura? O rato entende de queijo, quando entende. Requiem, eu sei que o Leite das Crianças fez para as crianças pobres do Paraná. Como voluntária, acompanhei de perto o desenvolvimento e sucesso dele. O Leite das Crianças vai voltar? Vai voltar para as crianças e vai voltar para os mais velhos, pobres. O Leite das Crianças desenvolveu a pecuária leiteira do Paraná, um número incrível de usinas de processamento, e alimentou crianças pobres, garantindo a sua saúde e a manutenção do cérebro e da inteligência nas idades mais além da idade infantil. Foram 100 mil vacas argentinas que eu trouxe e distribuí nas bacias leiteiras dos criadores, junto com um ensinamento para fazer uma fenação e uma silagem. E junto a isso 200 mil ovelhas. Isso significa, minha gente, se identificar com o povo, ter solidariedade e amor e jogar para frente coisas inteligentes. Não é dar isenção de 17 milhões para tubarões da economia. O senhor tem alguma proposta para os pequenos agricultores do Paraná? Toda a proposta, apoio total. Quero que a pequena agricultura seja o exemplo para o Brasil e para o mundo. Só relembrando, eu já respondi isso há pouco tempo atrás. Trator solidário, fundo de aval, programa de calcário, financiamentos baratos, irrigação noturna. Minha gente, vamos transformar isso num exemplo para o mundo. O senhor acha que a gente conseguiria fazer voltar o Fera Consciência? O João Pedro pergunta. Qual o impacto disso e como o senhor faria? O Fera era o Festival da Arte no Paraná, que marcou uma geração de alunos. O Consciência era um festival de ciência. Volta isso no dia seguinte da minha posse. Isso é essencial. É a qualidade do ensino, a volta da alegria às escolas. Como combater o narcotráfico no Estado? O narcotráfico tem que ser combatido com muita informação, com uma ação policial. Eu não sou a favor da liberação dos narcóticos no Brasil, como algumas pessoas sugerem. Não. São mais de 200 milhões de pessoas
falta de entendimento do perigo, dos riscos para a vida. É um combate que tem que ser feito. Vamos mais para uma polêmica. Sobre o aborto, o senhor é a favor ou contra? Contra. Eu acho que as regras de aborto que já existem são suficientes. Eu sou a favor da vida. Sobre liberdade religiosa, o que o senhor pensa? Absoluta liberdade religiosa. Minha mãe era presbiteriana. Meu pai de uma família católica. Eu estudei na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras católica. Fiz jornalismo lá e cursei teologia também. Depois fiz direito na Federal. Posteriormente fiz planejamento urbano na Fundação Getúlio Vargas. Eu acho que a liberdade é um direito absoluto do mundo. A juventude está perdida hoje. Quais são as propostas para os jovens? E quem acha que a juventude está perdida, ajude a procurar, então. Eu acho que a proposta para os jovens é a possibilidade de acesso na vida, de emprego, de progresso, de ensino em escolas públicas de qualidade e universidades maravilhosas. E a oportunidade que nós vamos dar, por exemplo, no apoio à pequena agricultura, que possibilita que o pessoal do interior, sem sair da sua terra, possa ter o progresso, se transformar num empresário de agricultura diversificada e maravilhosa. Um famoso teatrólogo e poeta brasileiro, quando perguntavam pelos jovens para ele dizer: qual é o conselho que o senhor dá para os jovens? Ele dizia: envelheçam, meus filhos, envelheçam. Mas nós temos que dar a oportunidade, dignidade e valorização. O senhor tem alguma proposta para o esporte paranaense? Esporte, a proposta é você ter a Secretaria de Esporte apoiando o pessoal amplamente. O esporte é a rigidez, é a saúde pública da população. Não é só o espetáculo do futebol, é a qualidade de vida do povo. Você ficou conhecido pela política de software livre no Estado. Essa política vai voltar? Eu acho que uma boa parte dos nossos espectadores não sabe o que é software livre. Software livre é a tecnologia de informática que não tem proprietário, que você não tem que pagar por ela. O Paraná, Curitiba, era a capital mundial do software livre. Vai voltar sim. Liberdade, inteligência, pesquisa e avanço. Agora, não é uma coisa que um rato entenda. Você fala bastante no Parlamento Europeu. Qual era o seu papel lá? Eu era presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano. Minha sede era na Bélgica e em Bruxelas. E lá eu aprendi muita coisa sobre o que acontece com o mundo e quero usar aqui modernidade, informação de verdade, conhecimento. Hoje nós temos um governo que é uma molecagem, não é um governo. Alguma proposta para o crédito fundiário? Claro que tem proposta, tem que ser basicamente do governo federal. Não me façam propor coisas que não estão ao alcance do governo do Estado. Na pandemia, os pequenos empresários tiveram pouco apoio do Fomento Paraná para sobreviver à crise. Como você pretende ajudar as pequenas empresas e o comércio? As pequenas empresas, eu já respondi isso, pelo amor de Deus. Nós vamos baixar o imposto brutalmente, de 18 para 2,5, microempresa não vai pagar. Vamos baixar o imposto dos alimentos, dos eletrodomésticos básicos por uma casa, em troca de geração de emprego. Nós vamos trocar imposto por emprego. Agora, a pergunta como foi feita, parece que ele quer outra pandemia. Vá de retro, Satanás. Por Jesus, não faça isso. A Juliana pergunta sobre as aulas televisionadas no ensino médio, fazendo os professores da aula EAD. É verdade isso? O que o senhor acha? Eu acho isso uma canalice total. Um professor deve ter uma sala de aula com 25 alunos para poder proceder com qualidade. Agora, um professor pela televisão dando aula a 700 crianças, isso é coisa de rato, não é de gente. Qual o papel que o Detran terá no seu governo? A indústria da multa vai continuar? Claro que não, mas tem que haver a indústria da segurança também. Veja quanto é que era o IPVA no meu governo e quanto é que estão cobrando hoje. Bom, pode mandar mais perguntas aqui no chat, Eu a gente está estou recebendo. chegando ao fim do nosso tempo. Quanto tempo nós estamos no ar já? Já estamos há quase 1 hora. Eu acho que precisamos terminar por aí. Eu tenho um compromisso daqui a pouco com o blog. O João Carlos provocou mais um pouco. Como o eleitor pode confiar num partido onde ocorreu o maior esquema de corrupção e você está nesse barco? João Carlos, que besteira você está dizendo. A corrupção existia no Brasil, generalizada.
dentro do partido que eu estou hoje, o PT, também tem o Palocci. Eu quero o Palocci na cadeia. Mas tem a Gleisi, tem os deputados federais do Paraná, que são maravilhosos. O Enio Velho, que foi meu secretário de Planejamento Urbano, me ajudou a fazer um governo que teve 80% de apoio da população. Eu sou contra a corrupção, mas eu sou contra perguntas burras e safadas, como essa que você fez para mim agora. Você sabe que o PT é o menos corrupto dos partidos no Brasil. PMDB, o PP tem recorde de condenações, mas você faz a perguntinha malandra se achando esperto. Você não é esperto, você é um bobão. Vocês falam bastante do Fera, mas eu sou jovem e não sei o que é. Pode explicar o que era? Fera era um festival de arte das escolas, reunia todo mundo, teatro, cinema, educação física e concursos esportivos também. Era alegria no sistema educacional brasileiro. Para produzir alimentos baratos tem que abaixar o adubo, o veneno, o preço das sementes. O que o senhor tem para dizer sobre essa política de sementes, por exemplo, de pagamento de royalties para Monsanto, que acontece muito aqui no Paraná com cooperativas? Isso é tudo um absurdo. Eu briguei contra isso, perdi essa briga porque não tive apoio do Judiciário nem do Ministério Público. Mas nós precisamos de semente de qualidade, não é preço de semente que não produz, que não funciona. Nós temos que ter um apoio pesado para a pequena agricultura que põe comida na nossa mesa. Porque o agronegócio é um orgulho para nós, tem uma produtividade fantástica, mas ele já está suficientemente orientado do ponto de vista tecnológico. Dino, está chegando agora 1h de live. Fechamos vamos encerrar? Eu estou com um problema aqui, minha gente. Vocês não imaginam qual é. A posição minha na cadeira está me dando uma dor aqui nas costas. Eu precisava sentar melhor. Então, acho que se quiser fazer alguma fala de encerramento, então, para a gente encerrar a live. Vamos lá. Eu saí agora há pouco numa entrevista com a Gazeta do Povo, do Grupo Globo. E eu perguntei para eles por que eles não citaram o meu nome, que organizei o maior comício da história do Paraná na Boca, no sábado passado. E trouxe o Lula para lançar a candidatura dele, porque eu confio no Lula e acho que ele é a esperança do Brasil. Perguntei para eles, é falta de prática, incompetência profissional, ou vocês quiseram me ocultar também? Fiz uma entrevista franca e aberta. Esse pessoal tem que entender que nós respeitamos a imprensa. Nós só não respeitamos quem não nos respeita. Nós queremos que a imprensa seja um ponto de apoio para a melhoria das condições de vida do povo e do desenvolvimento do Paraná. Agora, eu não vou comprar a imprensa. Eu não sou ratinho que pôs 161 milhões no orçamento para tapar a boca da imprensa. Quanto aos seus erros, eu não falo nem erros, quanto à ausência de governo. Nós trataremos todos com a dignidade merecida. Eu sou jornalista também. Eu sou um adepto da liberdade absoluta de comunicação. Mas eu não sou um banana que se curva diante de agressões. E o que a Globo fez comigo, me ocultando no comício que eu organizei, que foi o maior da história do Paraná, não falando o meu nome, dizendo o Lula esteve lá acompanhado de alguns petistas, e eu, candidato a governador do estado, foi oculto, é o quê? Eu não quero dizer um palavrão, deixo nesse final de entrevista de hoje a resposta na boca de vocês. Me respondam aí por escrito o que vocês acham que fizeram conosco e o que é a Globo em função disso. Valeu, minha gente. Até amanhã, às 4 horas.